No mundo implacável do cinema, um lugar onde a glória devora almas e a fama deixa um rastro de ruínas, existe uma lenda improvável. Um homem que viu tudo, conquistou tudo e sobreviveu. Ele é Sir Michael Caine. Deu vida ao pecador charmoso de Alfie, aquele patife com um sorriso que escondia um vazio. Foi o vingador de olhos frios em Get Carter, um homem cuja violência era tão tranquila quanto aterrorizante. E, é claro, foi o guardião sábio, Alfred, cuja voz serena e calma ancorava o Cavaleiro das Trevas em meio ao seu caos. Durante 7 décadas, ele foi o coração orgulhoso do cinema britânico. A própria encarnação da elegância, da resiliência e de uma verdade crua. Ele foi o menino da classe trabalhadora que emergiu das ruas bombardeadas do sul de Londres, um lugar sem esperança, para caminhar entre os deuses de Hollywood. Da fome e da poeira do nada absoluto, ele se forjou em aço. E ao fazê-lo sem pretender, tornou-se a consciência de toda uma geração. No entanto, a luz brilhante de sua lenda esconde sombras profundas. Por trás dessa glória imortal, por trás do sorriso tranquilo que confortou um mundo trêmulo, jazem tempestades de perda e dor. Tempestades tão ferozes que uma vez quase esmagaram seu próprio coração. Falamos de ondas de dor, de traição e de uma solidão tão profunda que, na verdade, nunca se desvaneceram completamente. E agora, aos 92 anos, o homem que uma vez pareceu maior do que a própria vida enfrenta a tempestade mais impiedosa de todas. É a batalha final. Uma batalha que não é travada na tela, mas em silêncio. O que acontece quando o próprio tempo se torna o predador? Quando a dor se agarra a cada respiração e o espelho da memória não reflete mais do que fantasmas. Não desviem o olhar, porque o que ele suporta agora, no ocaso de seus dias, pode ser seu papel mais humano, o mais desolador de todos. E se seus filmes alguma vez tocaram sua alma, se sua voz lhe deu consolo, deixe um "gostei" como gesto de tributo. Um tributo ao cavalheiro que converteu cada ferida em sabedoria e cada cicatriz em grandeza. É quase cruel como o destino pode começar com o terror. Como uma vida destinada à grandeza pode nascer da fome e do som de um mundo em colapso. Alguns começos são escritos a ouro. O dele foi esculpido em cinzas e eco. O tipo de eco que ressoava nos telhados de Londres, sobre os abrigos antiaéreos e os sonhos partidos. Sobre uma vida que, contra todas as probabilidades, se levantaria da ruína para alcançar a graça. Ele veio ao mundo em 14 de março de 1933, no Hospital St. Olave, no sul de Londres. Não veio para o conforto nem para as promessas. Chegou a uma cidade que já tremia, à beira do abismo. Seu pai, Maurice Sr., era um homem calejado pelo trabalho. Carregava caixas de peixe no mercado de Billingsgate. Um trabalho brutal, onde seus nós dos dedos rachavam e sangravam pelo frio implacável do gelo. Sua mãe, Ellen, era uma mulher de força silenciosa. Limpava o chão de estranhos, esfregava até que o sabão queimasse sua pele e a deixasse em carne viva. Criaram 2 filhos, Maurice, Michael e Stanley, em um único quarto úmido. O banheiro era comunal no fim do corredor, compartilhado por todos. O papel de parede descolava das paredes pela umidade constante. As janelas choravam em cada inverno, e o cheiro de carvão e peixe nunca jamais abandonava as paredes. O jantar, frequentemente, era qualquer coisa que seu pai pudesse resgatar do mercado. Peixe que ninguém mais queria. O amor era o único luxo que não podia ser racionado. O dinheiro, diria Michael mais tarde, era a única coisa que alguma vez nos fez levantar a voz. Então a escuridão desceu. Chegou o inverno de 1940. O Blitz. O céu de Londres pintou-se de laranja e vermelho. O ar tremia como um coração moribundo. As sirenes gritavam tanto e com tanta frequência que o som deixou de ser um alarme para se tornar parte da respiração. As famílias se aninhavam em abrigos subterrâneos, contando os segundos entre as explosões, rezando com um terror silencioso para que a próxima bomba caísse em outro lugar.
As noites eram intermináveis, as manhãs eram cinzentas, cobertas de um pó fino, o pó de edifícios que tinham sido lares. Toda noite, ele recordaria. Eu ia dormir perguntando-me se a casa ainda estaria lá pela manhã. Uma manhã não estava. O fogo converteu sua rua em escombros. O pouco que restava de sua infância tornou-se fumaça. A fome o seguiu, silenciosa, mas constante. Filas para receber rações, mãos frias, um ar tão espesso de cinzas que tinha gosto de metal. E, no entanto, Ellen, sua mãe, nunca se dobrou. Ela remendava o que restava de seu lar com fé. Dizia a seus filhos que mesmo as cinzas podiam florescer de novo. Mas a guerra queria mais. A guerra sempre quer mais. Aos 7 anos, em uma tentativa desesperada de salvá-lo, Michael foi evacuado. Enviado para longe para ficar seguro. A 100 milhas ao norte, para Norfolk. Longe de Londres, longe do único coração que alguma vez o tinha protegido. Mas ele não encontrou segurança, encontrou um tipo diferente de terror. A família que o acolheu não queria uma criança. Eles queriam o pagamento do governo. Não queriam um menino Cockney, assustado da cidade bombardeada. E aqui, a crueldade se tornou pessoal. Nos fins de semana, enquanto a família adotiva desfrutava de seu tempo, ele era trancado. Quando os adultos saíam de férias ou simplesmente queriam estar sozinhos, eles o trancavam em um armário. Um armário escuro, debaixo das escadas. Uma caixa de sombras e silêncio absoluto, onde o medo aprendeu a sussurrar o seu nome. Anos depois, sua voz vacilaria ao recordar. Eles me trancaram em um armário. Essa foi a minha guerra. O escurecimento gradual. O giro da chave na fechadura. A respiração superficial. O silêncio mais pesado do que o aço. Ele ficou lá, naquela tumba viva, esperando por passos que nunca chegavam. E então ouviu-se um som. Um som mais alto do que o medo, mais alto do que as bombas, mais forte do que a fechadura daquela porta. Era a voz dela. Ellen. Sua mãe, sem ter notícias, tinha pegado um trem sozinha, cruzando um país em guerra. Seu coração não era o de uma simples mãe. Era uma tempestade de raiva e amor. Ela não esperou por permissões. Não esperou por papéis. Não bateu a porta. Ela arrombou a porta. Derrubou-a. Encontrou seu filho, pálido e trêmulo, na escuridão. Tirou-o nos braços. E quando a mulher da casa tentou detê-la, a fúria respondeu onde as palavras não podiam. Por um momento, o amor se tornou rebelião. O amor se tornou violento. Chamaram a polícia. Claro que chamaram. Naquele dia, Ellen poderia ter ido para a prisão. Por invasão, por desafio, por quebrar todas as regras escritas por homens que nunca conheceram o terror de uma mãe. Mas a compaixão, ou talvez o puro medo diante da fúria daquela mãe, interveio. A polícia a deixou ir. E ela se afastou de cabeça erguida, com seu menino nos braços. "Minha mãe salvou minha vida", ele disse, "e quase perdeu a dela fazendo isso." Ela não apenas abriu a porta de um armário. Ela destroçou a guerra que vivia dentro dele. Quando as bombas finalmente cessaram, a paz não regressou. Não realmente. A família Kane foi realojada em uma casa pré-fabricada em Elephant and Castle, um eufemismo para uma caixa de metal. Paredes finas de folha de Flandres, um telhado de alcatrão, janelas que chocalhavam a cada rajada de vento. No inverno, o vento gelado escoava pelas juntas. No verão, as paredes de metal se convertiam em um forno. Seu pai voltou para casa cheirando a peixe e a uma fadiga que chegava aos ossos. Mas sempre chegava com algo. A vida continuava dura. Eles continuavam pobres, mas estavam juntos. E como Michael recordaria, sempre havia comida. Aquele peixe, às vezes resgatado do trabalho do seu pai, às vezes comprado com a pouca esperança que restava, tornou-se um símbolo. Aos 15 anos, Michael riria e diria: "Eu nunca mais quis ver um peixe na minha vida." Mas por baixo dessa risada, jazia uma verdade mais dura. A pobreza o tinha forjado como o aço sob pressão. Não o quebrou, afiou-o. Ele aprendeu que o orgulho podia encher um bolso vazio, pelo menos temporariamente.
Aprendeu que o riso podia esconder a dor de um estômago que roncava. E aprendeu que, mesmo em meio à fome, podia existir a graça. Éramos pobres, diria ele, mas não sabíamos porque todos os outros também eram. A guerra tinha terminado oficialmente, mas seus ecos nunca o abandonaram. Viviam nele, na forma como se encolhia com o som das sirenes distantes, na forma como prezava o silêncio, um luxo que nunca teve nos abrigos, e na forma como se agarrava ao amor de sua mãe, como se fosse o último suprimento de ar em um quarto fechado. Em 1949, com apenas 16 anos, ele deixou a escola. O mundo acadêmico não era para ele. A sobrevivência, sim. Vagueou por pequenos trabalhos, sem alma. Arquivista, mensageiro, corredor de armazém. Nunca ficava tempo suficiente para pertencer a lugar nenhum. Então, como a milhares de jovens de sua geração, a maquinaria da guerra voltou a chamá-lo. Em 1951, ele se juntou aos Fuzileiros Reais e foi enviado diretamente para a Guerra da Coreia. Deixou a pobreza de Londres apenas para encontrar um inferno mais frio e cruel do que qualquer inverno que Londres tivesse conhecido. 2 anos depois, em 1953, regressou a casa. Estava vivo, sim, mas como ele próprio diria, ainda não estava vivendo. O menino das ruas bombardeadas do sul de Londres tinha se tornado um soldado que tinha visto demasiada morte. O mundo chamou isso de paz. Para ele, era apenas o silêncio entre batalhas. A guerra na Coreia não terminou com uma vitória gloriosa. Simplesmente parou. Certa manhã, as armas se calaram. E pela primeira vez em meses, o silêncio foi mais barulhento e aterrorizante do que a própria morte. A neve, sob as suas botas, tinha se convertido em lama vermelha. O cheiro de fumo e pólvora permaneceu no ar muito depois de os soldados terem partido. Não houve desfiles para ele. Não houve bandas de música nem boas-vindas triunfais. Apenas um vento frio e um homem que tinha esquecido como a paz deveria soar. Quando Michael Caine, que ainda era Maurice Micklewhite, desceu do comboio em Londres, a cidade estava em plena reconstrução, mas ele continuava em ruínas. O horizonte era uma floresta de gruas que se erguiam sobre pedras partidas. O ar estava espesso de pó frio e de uma nova fome, a fome do pós-guerra. Ele carregava uma única mala amolgada e um coração demasiado pesado para desempacotar. Voltei vivo, diria mais tarde, mas ainda não vivia. Londres não o recebeu com glória, mas com céus cinzentos e bolsos vazios. As ruas ainda mostravam as cicatrizes do Blitz. Os edifícios inclinavam-se como homens cansados. Aceitou qualquer trabalho que pôde encontrar. Moço de carga, arquivista, corredor de armazém. O tipo de trabalhos que pagavam o suficiente para continuar a respirar, mas nunca o suficiente para sonhar. Algumas noites dormia em pensões baratas, onde o papel de parede se descolava das paredes como pele velha. Outras noites, simplesmente caminhava pelas ruas até ao amanhecer, fingindo que o frio não doía. Os seus sapatos estavam a abrir pelas costuras. O inverno infiltrava-se através do seu casaco e roía-lhe os ossos como uma coisa viva. Eu tinha um par de sapatos, disse, e 2 sonhos, comer e atuar. Às vezes passava 2 dias sem provar comida, sobrevivendo com chá barato e fumo de cigarros. Ficava a olhar para as montras dos restaurantes, observando estranhos comer, rir, viver. Sentia-se como um homem invisível, pressionado contra o vidro do mundo, a olhar para dentro. A fome não estava apenas no seu estômago, vivia na sua alma. A atuação para ele começou como sobrevivência, não como ambição. O palco era, literalmente, o único lugar suficientemente quente para esquecer o frio que fazia lá fora. Juntou-se a pequenas companhias de repertório em cidades esquecidas. Cidades onde o público às vezes era apenas o porteiro com a sua vassoura. Interpretou bêbados, vilões, cadáveres, qualquer coisa que o mantivesse perto da luz e do calor. Depois de o pano descer, ele próprio varria o palco. Ganhava umas moedas extra, suficientes para uma chávena de sopa quente. Algumas noites, o próprio chão do teatro tornava-se a sua cama.
o seu casaco um cobertor, e o zumbido das luzes de trabalho a sua canção de embalar. Eu não atuava por fama, disse. Eu atuava por calor. Mas até esse calor tinha um preço. A fome tornou-se a sua companheira mais próxima, a rejeição, a sua sombra constante. O próximo, latiam os diretores antes que ele terminasse uma fala. É demasiado rústico, diziam. Demasiado pobre, demasiado comum. Cada não cortava um pouco mais fundo, mas essas feridas tornaram-se a sua armadura. Ele aprendeu o sabor da rejeição melhor do que qualquer fala que tenha memorizado. Então, numa tarde encharcada pela chuva, o destino se infiltrou na névoa. O seu agente ligou. Havia um problema. Já existia um Michael White nos palcos. Tens de escolher um novo nome, exigiu a voz ao telefone. Agora mesmo. Estou no escritório de casting. Michael estava parado numa cabina telefônica em Leicester Square, a tremer, com o casaco fino colado à pele. Olhou através do vidro manchado pela chuva para a marquise de um cinema que brilhava na névoa. O filme era The Caine Mutiny, o motim do Caine. As letras brilhavam como um sinal. Caine! Sussurrou ao telefone. Michael Caine! Houve uma pausa. É isso, disse o agente. Acabaste de batizar o teu destino. As luzes de neon refletiam-se no vidro da cabina, como duas vidas a colidir. Maurice, o rapaz pobre, desvanecia-se. Michael, o ator, estava a nascer. Desligou o telefone sem estar consciente de que acabara de reescrever o seu futuro. Mais tarde, ele brincaria. Se eu tivesse olhado para o outro lado, podia ter me chamado Michael 101 Dálmatas. Mas por baixo do humor, havia exaustão e um renascimento. Saiu de novo para a chuva. Não estava mais rico. Não sentia menos frio. Mas carregava algo novo dentro de si. Crença. E assim que encontrava o seu nome, assim que a crença começava a criar raízes, a vida desferiu-lhe o golpe mais cruel. Era 1955. O seu pai, Maurice Sr., o homem que carregava peixe para os alimentar, o homem que lhe deu o seu nome original, estava a morrer de cancro no fígado. Michael tinha 22 anos. Ainda estava sem dinheiro. Ainda lutava para ser visto. Noite após noite, sentava-se ao lado da cama do hospital. O ar estava espesso, carregado com o cheiro a desinfetante e a um silêncio que o preenchia tudo. Vou fazer-te sentir orgulho, pai, sussurrou ele com a voz embargada, agarrando uma mão que se estava a esfriar. O seu pai sorriu debilmente, os seus olhos mal focavam. A sua voz era um fantasma, um sussurro das forças que lhe restavam. Não chores, filho. Vais conseguir. Mas o orgulho, tal como a fama, chegou tarde demais. Quando o seu pai deu o último suspiro naquela estéril sala de hospital, o jovem que tinha sobrevivido às bombas, à fome e à rejeição, sentiu que algo fundamental se quebrava dentro dele. O meu pai nunca me viu triunfar, diria décadas depois, com a dor ainda fresca. E isso partiu-me o coração. Fora do hospital, as luzes de Londres continuavam a brilhar, cruelmente constantes, indiferentes ao colapso de um só homem. Anos mais tarde, Caine confessou a verdade daquela noite. Tinha sido tão insuportável ver a dor do seu pai que ele tinha implorado ao médico. Não por desafio, mas por piedade. Eu só queria que ele descansasse. Quando o coração do seu pai parou, sentiu que o mundo inteiro parava. Desta vez não era o silêncio da guerra, era o silêncio do amor perdido. Ele caminhou para casa naquela noite. Uma caminhada de quilômetros no meio da noite gelada. As ruas estavam vazias. A neve caía como cinzas, cobrindo a cidade suja com um manto branco. Os seus bolsos não continham nada, exceto umas poucas moedas e uma nota dobrada do hospital. E, no entanto, mesmo então, no ponto mais baixo da sua existência, ele fez uma promessa a si mesmo. Esta dor não me destruirá. Na manhã seguinte, voltou ao ensaio. As suas mãos tremiam. A sua voz falhava ao dizer as falas, mas nunca parou. Tinha perdido quase todos os que amava, diria ele, mas tinha ganho a única coisa que eles lhe tinham dado, a vontade de seguir em frente. A dor tornou-se o seu mestre. A fome tornou-se a sua disciplina.
e a perda tornou-se a sua maior força. Do fumo, da dor e da solidão, ele forjou-se em aço. Da escuridão absoluta, aprendeu a procurar a luz. E das ruínas da guerra e da pobreza, surgiu o homem que o mundo um dia chamaria Sir Michael Caine. A prova viva de que a grandeza não nasce do conforto, mas de sobreviver à tempestade o tempo suficiente para ver o amanhecer. E então aconteceu. Quase como o primeiro raio de sol depois de uma vida inteira de chuva, o mundo finalmente o viu. As luzes acenderam-se, as câmaras piscaram, e depois de anos de silêncio, o mundo finalmente disse o seu nome. Durante anos tinha sido invisível. Um soldado esquecido que regressava da guerra. Um rapaz que dormia nos chãos dos teatros e jantava sonhos. Mas em 1964, aos 31 anos, a maré mudou. O filme Zulu trovejou nos cinemas. E o homem que uma vez carregava caixas para sobreviver, agora erguia-se alto sob as luzes. O seu olhar era tranquilo, mas traía uma vida inteira de batalhas. O público sentiu algo diferente nele. Não era polido, não era uma estrela pré-fabricada. Era verdade. 2 anos depois, Alf o tornou imortal. O pecador charmoso com o sorriso Cockney não foi uma invenção. Era o próprio Michael Caine. Era a voz da classe trabalhadora britânica que emergia dos escombros. Aos 33 anos, ele estava em Hollywood, vestindo smokings caros, mas na sua mente ainda podia ouvir o sussurro moribundo do seu pai. Não chores, filho. Vais conseguir. Consegui, diria mais tarde, mas ele nunca viu. Os aplausos ressoavam nos grandes teatros, mas em algum lugar atrás desse ruído, para ele, ressoava sempre a voz de um homem que nunca deixou de sentir falta do seu lar. A fama chegou rápido e ardeu o suficiente para cegar. Entre 1966 e 1975, ele filmou quase sem pausa. Chegou a fazer 6 filmes por ano. Filmava com febre, dormia 3 horas por noite, aprendia guiões nos aviões. Os quartos de hotel misturavam-se uns com os outros. Café rançoso, fumo de cigarro e o suave zumbido da solidão. Eu não vivi anos, disse. Eu vivi produções. O seu corpo movia-se por instinto. A sua alma funcionava a vapores. Ele tinha tudo pelo que uma vez tinha rezado naquelas frias noites de Londres. Riqueza, prêmios, o aplauso do mundo inteiro. E, no entanto, algumas noites ficava a olhar pela janela da sua suíte luxuosa, sem saber se o silêncio exterior era paz ou simplesmente vazio. O sucesso tinha-o libertado da pobreza, apenas para acorrentá-lo à expectativa. E então, tão rápido quanto o tinham elevado, começaram a desprezá-lo. Os críticos começaram a troçar. O Enxame, Para lá do Poseidon, Tubarão, A Vingança. Nunca vi o filme. Brincava mais tarde sobre os seus piores trabalhos, mas vi a casa que comprou. Mas por trás dessa risada característica, havia exaustão. Estava o terror silencioso de um homem que tinha medo de se tornar obsoleto. Medo de ter de voltar para o frio. Em 1982, depois de quase 3 anos sem um sucesso, um produtor disse-lhe sem rodeios: "O teu tempo já passou, Michael." O mundo seguiu em frente. Ele sorriu educadamente, como sempre. Mas naquela noite não dormiu. Houve noites em que ele não falava de todo. Os guiões jaziam intactos sobre a mesa, a tinta a começar a desvanecer-se. O telefone recusou-se a tocar. Sentava-se na penumbra, ouvindo o tic-tac do relógio como o eco de aplausos esquecidos. Pela primeira vez, admitiu mais tarde, pensei que estava acabado. E então, quase em silêncio, como se a piedade tivesse estado à espera nos bastidores, chegou Educando Rita em 1983. Interpretou um professor cansado, farto do mundo, que redescobria o seu propósito. Refletia perfeitamente o homem em que se tinha tornado. A atuação valeu-lhe um BAFTA, um Globo de Ouro e a sua 3ª nomeação ao Oscar. Aquele filme salvou-me, disse. Não a minha carreira, a minha fé. 3 anos depois, ganhou o seu primeiro Oscar por Hannah e as suas irmãs. Quando lhe entregaram a estatueta dourada nas mãos, ele não sorriu. Simplesmente olhou para cima, para o teto do auditório e murmurou: "Este é para ti, pai." Não foi um triunfo, foi um fecho.
Mas a vida ainda não tinha terminado de o pôr à prova. Em 1989, a vida desferiu-lhe o seu golpe mais silencioso e, talvez, o mais cruel. Sua mãe, Ellen, a mulher que uma vez tinha arrombado a porta de um estranho para salvar o seu filho perdido, agora travava uma batalha que não podia vencer. O cancro tinha tomado conta do seu corpo. Lento, impiedoso e final. Michael visitava o quarto do hospital frequentemente. Sentava-se ao lado da cama, onde as máquinas zumbiam como uma chuva distante. A mulher que o tinha tirado dos escombros, a que o tinha protegido da guerra e da fome, agora jazia sob o suave resplendor da luz médica. As suas respirações eram superficiais, mas tranquilas. Ela disse-me para não me preocupar, disse ele mais tarde com a voz a falhar ligeiramente, como se ela não tivesse passado a vida toda a preocupar-se comigo. Quando Ellen faleceu, o mundo não ficou em silêncio, simplesmente ficou vazio. Ela tinha partido. A última pessoa que o tinha conhecido antes do nome Michael Caine, antes da fama, antes da armadura. Não foi apenas uma mãe o que ele perdeu naquele dia. Perdeu a última ponte que o ligava ao menino que outrora foi. Perdeu a sua âncora à realidade. Ela salvou a minha vida, sussurrou ele anos depois, com a voz carregada de uma emoção que o tempo não pôde apagar. E eu passei o resto da minha vida a provar que ela tinha razão em fazê-lo. Essa verdade perseguiu-o, mais suavemente do que a dor, mas permaneceu mais tempo do que a memória. Ele tinha enfrentado os críticos, tinha enfrentado o fracasso, a bancarrota e a guerra, mas nada, absolutamente nada, o tinha preparado para um mundo sem a voz de Ellen. Durante semanas, trabalhou quase em silêncio. Retirou-se para o seu jardim em Oxfordshire. Ali, passava horas, não fazendo nada, apenas sentindo o vento mover-se suavemente através da alfazema. A alfazema que ela amava. Ela costumava dizer que a alfazema significava paz, recordou ele uma vez. Desde então, planto-a em todas as casas onde vivo. Por baixo dessa tranquila disciplina, jazia o único tipo de força que a perda pode dar. O tipo de força que se dobra, mas que se recusa a quebrar. Anos depois, quando Regras da Vida, The Cider House Rules, lhe trouxe o seu segundo Oscar, ele não celebrou. Não houve gritos de triunfo, apenas olhou para cima, em silêncio, como se o aplauso pertencesse a alguém que já não podia ouvi-lo. Nessa altura, ele já não perseguia a glória. Estava a proteger o que ela tinha construído nele. Humildade, gratidão e graça. E então chegou um novo capítulo. Um capítulo escrito em sombras e luz por Christopher Nolan. Batman inicia. A origem, Interestelar. No set, rodeado de atores jovens o suficiente para o chamarem de Sir com espanto, ele não se erguia como uma lenda. Movia-se como um mentor. Firme, caloroso, silenciosamente feroz. Para eles, ele era Alfred, o eterno guardião. Para si mesmo, ele continuava a ser o filho de Ellen, carregando as suas lições através de cada fala, de cada olhar. Eu nunca tive medo de morrer no palco, disse uma vez com os olhos firmes, mas distantes. Tinha medo de viver sem uma razão para estar nele. Essas palavras ficaram suspensas no ar como a própria verdade, o tipo de verdade que um homem só ganha depois de perder tudo o que o tornava humano e, mesmo assim, escolher levantar-se. Chamavam-lhe uma lenda, mas ele nunca apreciou essa palavra. As lendas não sangram, disse, mas eu sangro. Cada fala, cada papel, cada noite solitária num hotel anônimo, tudo estava escrito com sangue e esperança. Dos abrigos antiaéreos aos palcos do Oscar, ele não viveu uma vida, mas 100. E cada uma delas foi esculpida em pura resistência. Na década de 2000, os seus filmes tinham arrecadado mais de 3 mil milhões de dólares. A sua fortuna pessoal ultrapassava os 60 milhões. Cada centavo nascido da fome, da disciplina e da sobrevivência. No entanto, mesmo no auge do triunfo, ele nunca deixou de ser o menino de Rotherhithe, o menino que poupava cada moeda e agradecia cada refeição. Nunca me esqueci de onde venho,
disse ele suavemente. Aquele menino ainda está aqui. E ainda me diz o que fazer. Quando lhe perguntaram o que significava o sucesso, ele fez uma pausa. Uma longa pausa. E depois sorriu, aquele sorriso cansado, mas genuíno. Significa sobreviver. Sobreviver a tudo o que disseram que te destruiria. E enquanto as luzes se atenuavam e as câmaras paravam de filmar, os aplausos desvaneceram-se em silêncio mais uma vez. Para cada homem que se levanta, chega um momento em que o mundo volta a calar-se. Quando apenas restam os ecos do que foi, o foco de luz desaparece, o enquadramento congela, e logo além dessa luz, as sombras começam a mover-se. Cada luz projeta uma sombra. E para Michael Caine, quanto mais brilhante era o palco, mais escuros eram os sussurros que esperavam logo além do foco. A fama tinha o posto à prova, uma e outra vez. Mas o amor poria o seu coração à prova ainda mais. Muito antes dos smokings e do champanhe, muito antes de o mundo saber o seu nome, existiu Patrícia. Conheceram-se em 1954. Num pequeno palco de Londres que cheirava a pó, a tinta de Grease e a sonhos desesperados. Um lugar onde a ambição ardia mais do que as luzes do palco. Ela já era conhecida, elegante e magnética. A sua voz era suave, mas segura, do tipo que preenchia uma sala sem precisar de se levantar. Ele ainda era Maurice Micklewhite, um jovem de 21 anos com sapatos em segunda mão e esperança em primeira mão. Ela acreditou em mim antes de qualquer outra pessoa, diria ele mais tarde. E essa crença pareceu a luz do sol a romper o nevoeiro. Ensaiavam lado a lado, sob uma única lâmpada a piscar. Bebiam chá frio, partilhavam sanduíches a meio e planos inteiros para o futuro. Não tínhamos nada, recordou ele, mas quando ela sorria, parecia que era o suficiente. Em 1955, casaram-se, com um fato emprestado e um vestido herdado. Prometeram um para sempre num apartamento alugado, mal suficientemente grande para a sua risada ecoar. Os primeiros anos foram ternos e pobres. O amor cresceu nas fendas, entre as contas não pagas e os sonhos em segunda mão. Em 1957, nasceu a sua filha, Dominique. O choro dela ressoava através das paredes finas como um hino de sobrevivência. À noite, Patrícia memorizava as suas falas à luz do candeeiro a gás enquanto embalava o bebê para dormir. Michael carregava adereços durante o dia e aprendia as suas falas à luz da lua. Estávamos sempre cansados, admitiu ele, mas nunca estávamos cansados de tentar. O mundo deles era pequeno, uma lâmpada, um berço, 2 corações, mas batia com crença. Imaginavam um futuro onde os seus nomes partilhariam a marquise de um teatro. Mas a fama tem um sentido de humor cruel. As audições dele tornaram-se rejeições. A sua confiança tornou-se silêncio. As discussões cresceram, não por raiva, mas por exaustão. Eram sussurros, agudos como o ar de inverno. Amávamo-nos, disse ele, mas o amor não paga a renda. Em 1958, o sonho começou a rachar. Uma manhã, enquanto ele ainda dormia, ela fez as malas dos seus guiões e o cobertor da filha. É só até encontrares o teu equilíbrio, disse ela. A sua voz era suave, mas final. Ele assentiu. Não havia raiva nos seus olhos, apenas um cansaço profundo, o tipo de cansaço que vem depois de demasiadas batalhas perdidas. Ambos sabiam que essa estabilidade que ela mencionava lhes custaria o para sempre. Não houve advogados caros. Não houve lutas por propriedades. Quando se divorciaram, não havia nada para dividir. Absolutamente nada. Apenas memórias e uma menina demasiado pequena para entender por que é que o seu pai, de repente, deixou de voltar para casa. Durante anos, Michael enviou cartas que nunca foram respondidas. Postais enviados de teatros de má reputação que nunca chegaram a mãos pequenas. Eu estava a trabalhar para me tornar alguém, confessou mais tarde, com uma honestidade brutal. Mas no processo, deixei de ser um pai. Patrícia, procurando a estabilidade que ele não podia dar, casou-se novamente com o ator Bernard Kay. E Michael
Michael ficou à deriva, a vaguear entre teatros e quartos alugados, onde o papel de parede se descolava das paredes, como se fossem os anos em si a cair. Cada sucesso que viria depois, cada aplauso, cada prêmio, carregaria o eco silencioso desta primeira grande perda. Não uma perda profissional, mas pessoal. Anos depois, quando ganhou o seu primeiro Oscar, não disse nada publicamente sobre ela. Mas na quietude do seu quarto de hotel, sozinho, olhou para a estatueta dourada. Não era um troféu, era um fantasma, e sussurrou. Tiveste razão, Pat. Conseguimos. As palavras tremeram no ar. Eram metade gratidão, metade um pedido de desculpas que chegava tarde demais. Em 1977, o telefone tocou. Eram notícias que cortavam mais fundo do que qualquer rejeição de casting. Patrícia tinha morrido de cancro do pulmão. Ela tinha apenas 45 anos. A mulher que uma vez partilhara a sua fome e a sua esperança tinha partido. A primeira alma que o tinha visto, que tinha acreditado nele antes de o mundo saber o seu nome. Ele sentou-se em silêncio durante horas, olhando para as luzes da cidade pela janela. Apercebeu-se de que aquelas luzes brilhantes não se pareciam em nada com as estrelas. Eu devia-lhe mais do que alguma vez lhe dei, disse anos depois. Ele não compareceu ao funeral. Não foi por negligência, nem por frieza. Foi porque há dores que exigem silêncio. Há lutos que são demasiado privados para serem vistos. Décadas mais tarde, em entrevistas, a sua voz ainda se suavizaria quando o nome de Patrícia surgisse. Ela ensinou-me o tipo de amor que não se supera, disse. O tipo de amor que carregas contigo, mesmo quando a vida segue em frente. A história de Patrícia não foi uma tragédia, foi uma verdade. A verdade de que o amor não é derrotado pelos finais, é apenas transformado por eles. Ela tinha lhe dado fé quando ele não tinha nada, e ao perdê-la, ele aprendeu o que realmente custa essa crença. A ambição sem amor, disse uma vez, é apenas solidão disfarçada. O seu casamento durou apenas 3 anos. No entanto, o seu eco perdurou através de cada capítulo que se seguiu. Muito depois de os palcos se tornarem mais brilhantes e o mundo inteiro saber o seu nome, a memória dela permaneceu. Silenciosa, firme, tácita. Às vezes, quando passava pela porta de um velho teatro ou ouvia o ranger de um chão de madeira, ele pensava nela, na calidez da sua voz, na forma como sorriu antes de dizer adeus. O tempo tinha-lhe tirado a mão dela, mas não a sua fé. E essa fé ficou com ele, como uma pequena chama numa vasta escuridão. Um lembrete de que a primeira pessoa que acreditou nele, na verdade, nunca tinha partido. Tinham passado anos desde que o seu primeiro casamento terminou. Silenciosa, dolorosamente, e longe do mundo brilhante que agora o chamava pelo seu nome, os sonhos que ele e Patrícia tinham partilhado tinham se tornado cinzas. E dessas cinzas, Michael Caine construiu o homem que o mundo em breve conheceria. No final da década de 1960, ele tinha tudo. Tudo o que alguma vez pensou que queria. Fama, dinheiro, aplausos, um nome que brilhava em cada marquise. Mas quando as luzes se atenuavam e as risadas se apagavam, ele sentia o mesmo silêncio frio. O mesmo silêncio que o tinha perseguido desde a guerra e desde aquele adeus silencioso. A fama aproxima as pessoas, disse uma vez, mas não as pessoas que ficam. Podia encher um teatro e esvaziar um quarto com o mesmo fôlego. O mundo adorava-o, mas a adoração não é afeto. E então, no meio de todo esse ruído e essa solidão, o amor apareceu. Não uma, mas 2 vezes. E de cada vez, foi como uma promessa que o universo nunca teve a intenção de cumprir. Natalie Wood chegou primeiro, radiante, calorosa. O tipo de mulher que fazia com que até a fama parecesse gentil. Conheceram-se em Los Angeles, por volta de 1967, num jantar banhado pelo brilho dourado do pôr-do-sol da Califórnia. Alfie tinha-o tornado uma estrela internacional. Ela já era uma das constelações mais brilhantes de Hollywood. Ela era luz,
diria ele, antes de eu saber o que era a escuridão. A sua ligação foi instantânea. Não foram fogo de artifício. Foi algo mais forte. Foi gravidade. Não nos apaixonamos pelo glamour, recordou mais tarde. Apaixonamo-nos pelo silêncio. Passaram tardes roubadas a conduzir pela autoestrada da costa do Pacífico. O vento do mar entrava pelas janelas do carro. O riso dela elevava-se acima do rugido das ondas. Em cantos tranquilos de cafés de Beverly Hills, ela troçava do seu sotaque cockney, e ele fazia-a rir até que o rímel escorresse pelas suas bochechas. Ela acendia um cigarro, recordava ele, e sorria como se tivesse encontrado um segredo que mais ninguém podia ver. Por um breve período, o mundo desapareceu. Eram apenas duas almas famosas que, por fim, podiam respirar sem fingir. Mas a fama não espera pelo amor. Em 1968, os intermináveis sets de filmagem e a atração constante dos continentes esticaram-nos até os quebrar. Ele voava de Londres para Nova York, ela de 7 em 7. Ambos a perseguir carreiras que exigiam os seus corações inteiros. A última vez que se viram estavam num aeroporto, o tipo de lugar que cheira a finais. Queríamos um para sempre, disse ele suavemente, mas a vida só nos deu tempo. Ela tocou-lhe na mão e sorriu-lhe. A forma como sorris quando sabes que um adeus é permanente, mas não suportas dizê-lo. Depois virou-se, caminhou para o seu portão de embarque e desapareceu na maré de estranhos. Ele não a seguiu. Apenas ficou ali, com as mãos nos bolsos, ouvindo o eco do seu nome no altifalante. Os anos passaram. Ele trabalhou, ela voltou a casar e o mundo continuou a girar. Então, em novembro de 1981, chegou a chamada. Natalie Wood tinha se afogado, perto da Ilha Catalina. Ele estava em casa, em Londres, a milhares de quilômetros de distância, meio adormecido na quietude da noite. E então, o rádio sussurrou o nome dela. A chávena de chá que segurava escorregou da sua mão, partiu-se no chão. O som do vidro a estilhaçar-se foi agudo, violento, na sala silenciosa. Ele não se moveu. O locutor continuava a falar. A voz era tranquila, clínica, impiedosa. Factos, horas, especulações. Apagou a luz, mas deixou o rádio ligado, como se de repente tivesse medo do silêncio. Ela era luz, sussurrou ele para a escuridão. E às vezes, a luz é a primeira coisa que se apaga. Naquela noite, serviu-se de uma bebida forte. Sentou-se junto à janela e observou como a cidade ganhava vida antes do amanhecer. Lá fora, Londres continuava viva. Táxis, risos distantes, vida. Mas por dentro, ele sentiu o peso esmagador de algo inacabado. Não era apenas dor. Era o eco de um amor que nunca teve tempo de envelhecer. Se Natalie foi a luz de uma vela, delicada e quente, Bianca foi um relâmpago. Era Londres, 1970. A cidade batia com rebelião, juventude e o cheiro cru da mudança. Ela não era a calma depois da tempestade. Ela era a própria tempestade. Bianca Jagger, selvagem, magnética, impossível de esquecer. Ela entrava numa sala, disse ele, e o ar mudava. Era o perigo envolvido em elegância, o riso misturado com o desafio. Conheceram-se numa festa em Londres, uma sala espessa pelo fumo e com a música dos Rolling Stones a tocar. Ela dançava descalça, com champanhe na mão, e ele não conseguiu desviar o olhar. Com ela, ele encontrou um caos que se sentia vivo. Noites de energia vertiginosa. Manhãs de café forte e silêncio absoluto. Ela discutia sobre política e poesia, e depois beijava-o a meio de uma frase, desafiando-o a acompanhá-la. Não me ames para me prender, disse-lhe ela uma vez. Ama-me para me deixares ser. Ele não entendeu então, mas entenderia. Foram uma tempestade, feroz, elétrica e destinada a terminar. Brigavam e perdoavam-se no mesmo fôlego. Amavam-se como se cada beijo fosse o último. Ela fez-me sentir 20 anos outra vez, disse ele mais tarde, e 50 na manhã seguinte. Mas as tempestades queimam demasiado depressa. Um dia ela partiu. Sem brigas, sem lágrimas.
Apenas uma nota e um silêncio que soou mais alto do que qualquer grito. Na semana seguinte, ele viu-a nos jornais, ao lado de Mick Jagger. Quando lhe perguntaram sobre isso, Michael apenas sorriu, um sorriso cansado. Ela estava destinada a uma tempestade maior do que a minha, mas guardou a nota, uma única linha, escrita à mão por ela. Tu ensinaste-me a calma, eu ensinei-te o caos. Ambos precisávamos de ambos. Dobrou-a cuidadosamente e nunca mais falou sobre isso. Ambos os amores, um suave, outro selvagem, deixaram as suas marcas. Não eram cicatrizes, eram lições. Natalie tinha-lhe ensinado que a beleza podia ser solitária. Bianca tinha-lhe ensinado que a paixão sem paz é apenas outro tipo de fome. Eu continuava à procura do amor, admitiu mais tarde. Mas, na verdade, estava à procura de descanso. Por trás dos smokings e do charme, havia um homem a aprender uma dura lição. A fama pode comprar tudo, exceto a ternura. E os aplausos desvanecem-se mais depressa do que o toque. Cada coração partido, disse, foi um ensaio, para que, quando o amor verdadeiro finalmente chegasse, eu soubesse como ficar. Anos mais tarde, quando falava dessas mulheres, a sua voz não tremia, suavizava. Não me partiram, disse. Prepararam-me, e assim se fechou essa história. Não com amargura, mas com graça. Em algum lugar do silêncio que se seguiu, o homem que uma vez foi definido pelo ruído encontrou a quietude. O mundo continuou a girar. Os filmes continuaram a ser filmados. E, no entanto, para ele, o tempo parou naquele momento, o suficiente para entender que cada amor, mesmo os que se desvanecem, deixam um rasto de luz. Porque, às vezes, são os amores que terminam demasiado cedo que nos ensinam como agarrar-nos quando finalmente chega o para sempre. Depois de anos de ruído e solidão, de rostos que se desvaneciam com o amanhecer, o amor regressou a ele. Não foi num flash de relâmpago. Foi como a luz do sol depois de uma chuva interminável. Ele já não o estava a procurar. Talvez por isso, o destino finalmente se atreveu a chamar. Uma noite tranquila de 1971. Ele estava sentado sozinho no seu apartamento em Londres. Uma refeição a meio terminar sobre a mesa. A televisão piscava contra as paredes que há muito tinham esquecido o riso. E então ela apareceu. Uma mulher em um anúncio de café. Maxwell House. O sorriso dela era quente o suficiente para derreter os anos de frio que ele carregava nos olhos. O vapor subia da sua chávena e, por um instante, pareceu o fumo de todas as suas guerras a dissipar-se. Essa é a mulher mais bonita que já vi na minha vida, sussurrou ele, quase assustado com a esperança que tremia no seu peito. Então, meio a rir, meio ofegante, disse ao seu amigo: Vou encontrá-la, mesmo que tenha de voar para o Brasil para o fazer. O destino, divertido, sorriu de volta. Ela não estava no Brasil. Shakira Baksh vivia a apenas alguns quilômetros de distância. Como se o destino tivesse estado escondido à vista de todos, à espera do momento em que a sua alma estivesse suficientemente tranquila para se aperceber. Ele ligou-lhe na manhã seguinte. Ela disse não, educadamente, firmemente. Ele ligou de novo. E outra vez. E outra vez. 12 vezes tentou convidá-la para sair. 12 vezes ela ou a sua colega de quarto o recusaram. Na 13ª chamada, ela finalmente disse que sim. Foi aí que a minha sorte mudou, diria ele décadas depois, ainda a maravilhar-se com a forma como uma única voz na linha telefônica podia soar a redenção. Quando se conheceram, ela não era a fantasia do ecrã, ela era real, tranquila, inteligente, com os pés na terra. Nascida na Guiana, de pais indianos, criada com uma graça silenciosa. Movia-se como alguém que já tinha visto o mundo quebrar-se uma vez e tinha aprendido a reconstruí-lo. Ele tinha conhecido mulheres que deslumbravam. Ela desarmou-o. A sua beleza não foi o que o silenciou. Foi a sua calma. Ela não falou sobre a fama, disse ele. Ela falou sobre mim. Ela não lhe perguntou sobre a fama. Não lhe perguntou sobre os filmes. Perguntou-lhe se tinha comido.
Para um homem que tinha passado uma vida inteira a morrer de fome, fome de comida, fome de amor, fome de significado, essa simples pergunta foi a salvação. Casaram-se em 1973 e, pela primeira vez na sua vida, Michael Caine parou de correr. O seu primeiro apartamento cheirava a tinta fresca, café e risos. Eles queimavam o jantar, discutiam sobre as cortinas, faziam as pazes antes de lavar a louça. Eu tinha estado em todas as festas de Hollywood, disse ele, mas a felicidade estava à minha espera na minha própria cozinha. Quando a sua filha Natasha nasceu, ele segurou-a como se fosse uma oração que não sabia que ainda lhe restava. Eu queria que ela tivesse o que eu nunca tive, admitiu. Segurança, amor, paz. No entanto, mesmo o amor verdadeiro é posto à prova. A fama arrastou-o de novo, para sets de filmagem distantes, para continentes distantes. Shakira ficou em casa a embalar o bebê durante noites em que o telefone não tocava. Uma vez, depois de uma série de aniversários esquecidos e promessas quebradas, ela disse-lhe em voz baixa: "Estás a perseguir o mundo outra vez, Michael." Ele baixou o olhar. O silêncio entre eles era mais pesado do que qualquer tempestade. Na manhã seguinte, ele recusou 2 filmes. Pegou na mão dela, em silêncio, como se pedisse para começar de novo. Mas o tempo é um ladrão astuto. Houve anos em que o riso se tornou quebradiço. Anos em que a distância construiu muros que nenhum foco de luz podia derrubar. Uma noite, depois de uma discussão silenciosa, ela fez uma pequena mala. Ele observou-a. Não a deteve. Talvez pensasse que já a tinha perdido, em todos os quilômetros que tinha viajado longe dela. O som do fecho a fechar-se na sala silenciosa. Pareceu uma ferida. Ela partiu sem dizer uma palavra. A casa exalou o seu aroma durante dias. Perfume, chá, silêncio. E então, num amanhecer, uns dias depois, ele acordou com o som da porta da frente a abrir-se. Era ela. Estava de volta. Ela trazia um tabuleiro com o pequeno almoço. "Esqueci-me de te fazer o chá", disse ela com a voz mal audível. Ele não falou. Apenas pegou no tabuleiro das suas mãos trêmulas. Naquela manhã, sentaram-se juntos em silêncio, a luz do sol a entrar pela janela, e ele soube, naquele instante, que nunca mais a deixaria comer sozinha. Os anos ensinaram-lhes o que a paixão nunca pôde: resistência. Eles lutaram, perdoaram, cresceram. Algumas noites iam para a cama dando as costas um ao outro, mas acordavam um em frente ao outro, as suas mãos a encontrarem-se no meio dos lençóis. Um voto silencioso, renovado sem palavras. Sob o cuidado de Shakira, ele encontrou uma cura mais profunda do que qualquer aplauso. Ela observou-o através da exaustão. Cuidou dele nas noites em que os velhos fantasmas batiam à janela. "Sem ela", disse ele com uma honestidade dilacerante, "eu teria morrido de bêbado." Ela nunca tentou arranjá-lo. Simplesmente ficou ao lado dele com uma calma inabalável, até que ele quisesse arranjar-se a si mesmo. Onde outros viam uma lenda, ela via o menino assustado de Rotherhithe, ainda à espera da voz da sua mãe através do fumo. O tempo, implacável como sempre, pô-los à prova de novo. Chegaram os anos em que o seu corpo começou a traí-lo. A coluna dorida, os passos lentos, a silenciosa humilhação do envelhecimento. Ela aprendeu os seus medicamentos de cor. Ela atava-lhe os atacadores dos sapatos quando os seus dedos ficavam rígidos pela artrite. E sussurrava-lhe as mesmas palavras que a sua mãe lhe dissera uma vez, há tanto tempo: "Tudo vai ficar bem." E ele acreditava nela, porque sempre tinha acreditado. Passaram 50 anos, e a mão dela nunca largou a dele. Os tapetes vermelhos desvaneceram-se, as câmaras ficaram cegas, mas em cada corredor de hospital e em cada noite de insônia, ela estava lá, firme, feroz, inabalável. Agora, no crepúsculo dos seus anos, vivem tranquilamente em Surrey. O ar está perfumado com alfazema, a flor favorita dela e também da sua mãe. Às vezes, ele acorda antes do amanhecer. Estica a mão através da cama só para se certificar de que ela ainda está lá.
Ainda vejo a rapariga do anúncio, murmura ele. E ela ainda me faz acreditar em milagres. Para ele, o amor nunca foi um conto de fadas. Foi fé, provada pela distância. Foi resistência, construída a partir do silêncio. E foi graça, nascida da imperfeição. Foram duas pessoas a partir-se e a reconstruir-se juntas, até que as próprias rachaduras se converteram na história. Eu tive tudo, disse ele uma vez. Mas ela é a razão pela qual o conservei. Quando lhe perguntaram o que significava realmente o sucesso, afinal, depois dos aplausos, da fama e do ruído, ele sorriu. Não com orgulho, mas com compreensão. O sucesso, sussurrou, quase para si mesmo, é chegar ao final dos teus dias e descobrir que a mão que seguras é a mesma que te segurou durante todo o caminho. Ele tinha sobrevivido às bombas, à fome, à solidão e ao próprio tempo. No entanto, o que finalmente o dobrou não foi a glória nem a derrota. Foi o amor. O tipo de amor silencioso e inquebrável que fica quando tudo o resto se desvanece. E talvez seja tudo o que qualquer um de nós pode esperar. Viver o suficiente para aprender que a paz não é a ausência de tempestades. É a presença de alguém que nunca te larga a mão. O amor tinha lhe dado paz, mas a paz, como todas as coisas ternas, nunca permanece intacta por muito tempo. Uma manhã acordou e sentiu a casa demasiado silenciosa, como se o mundo em si tivesse esquecido de respirar. O tempo, gentil na sua crueldade, tinha começado a reclamar o que uma vez emprestou. Os anos suavizaram-se à sua volta. No entanto, o mundo tornou-se mais solitário. O riso dos velhos amigos foi se apagando, um por um. Os jantares ficaram mais curtos. Os brindes, menos frequentes. As cadeiras na mesa, lentamente, começaram a esvaziar-se. E então chegou um silêncio que se sentiu mais pesado do que todos os outros. Tinha um nome, um rosto, um riso que uma vez preencheu salas inteiras. Era Sean. Tinham se conhecido há mais de 60 anos. Dois jovens famintos a perseguir sonhos sob a garoa cinzenta de Londres. Ainda eram desconhecidos. Apenas dois rapazes da classe trabalhadora, com buracos nos sapatos e uma obstinada esperança no coração. Partilhavam cigarros às portas dos escritórios de casting. Dividiam a última moeda para comprar um café e juravam que um dia o mundo recordaria os seus nomes. "Vais conseguir antes de mim", brincou Sean Connery uma vez, com aquele sotaque escocês que cortava o nevoeiro. "Não", respondeu Michael com firmeza. "Vamos conseguir juntos." E conseguiram. Juntos, ensinaram a Hollywood que a dignidade podia ter sotaque, que a força podia vir da gentileza, que a classe social nunca poderia definir o valor de um homem. Michael era o engenho e o calor. Sean era o aço e o silêncio. Eram opostos, mas estavam perfeitamente harmonizados. Eram as duas faces da mesma coragem. Nunca disseram amo-te. Não era necessário. Mas cada despedida terminava da mesma maneira. Um tapinha no ombro, um sorriso cúmplice e a voz de Sean. "Estás bem, rapaz?" Para os homens da sua geração, isso era amor suficiente. Mas o tempo, como uma maré lenta, corrói até a pedra. Começou com pausas. Pausas na voz de Sean. Breves fraturas no ritmo de um homem que uma vez pareceu esculpido em certeza. Um nome esquecido, uma história repetida. Um vislumbre de reconhecimento nos seus olhos que piscava. E depois, morria. No início não era nada, um nevoeiro momentâneo. Mas então, o nevoeiro adensou-se, converteu-se em tempestade. A demência não chegou. Invadiu. Sigilosa, impiedosa, inevitável. Consumiu-o fragmento a fragmento. Primeiro as palavras, depois o riso, depois a luz atrás dos seus olhos. O homem que uma vez tinha comandado salas com a sua única presença, agora sentava-se imóvel junto à janela. A luz do sol tremia sobre as suas mãos, como se tivesse medo de o tocar. Às vezes, sorria para fantasmas que mais ninguém podia ver,
como se o próprio passado tivesse vindo fazer-lhe companhia. Michael ligava, uma e outra vez. No início falavam, piadas, recordações, fragmentos do velho fogo. Mais tarde, só havia respiração. Um sussurro de tecido. O ranger distante de uma cadeira. Ele falava de qualquer maneira. Preenchia o vazio com histórias que ambos já sabiam. Tentava manter o seu amigo ligado ao mundo, nem que fosse pelo frágil fio da sua voz. Ele esquecia quem eu era, sussurraria Michael anos depois, com a voz embargada pelo peso daquela lembrança. Mas eu nunca esqueci quem ele era. E continuou a ligar. Muito depois de a conversa se ter convertido num monólogo. Um monólogo de amor e desafio contra o inevitável. Quando a notícia chegou em 2020, não chegou como um som. Caiu como uma lâmina a atravessar o ar parado. O telefone escorregou da mão de Michael. Ele sentou-se durante horas na mesa da cozinha. A mesma mesa onde uma vez tinham trocado piadas e promessas. Olhou fixamente para a cadeira vazia à sua frente. Aquele monumento silencioso ao homem que a tinha preenchido com vida. Um copo de uísque na prateleira captou a luz do crepúsculo e brilhou como uma ferida aberta. Nunca pensei que lhe sobreviveria, murmurou. E as palavras elevaram-se, frágeis como o fumo. Por um instante, até o pó se recusou a cair. Lá fora, o mundo inclinou a cabeça. As velas tremiam com o vento. Estranhos pronunciavam o seu nome com reverência, como se uma estrela tivesse caído e a própria noite se tivesse atenuado. No entanto, para Michael, não foi uma lenda o que perdeu. Perdeu o batimento cardíaco de uma amizade. Uma amizade que tinha sobrevivido à guerra, à fama e ao tempo. O silêncio que se seguiu foi insuportável e sagrado, tudo ao mesmo tempo. O tipo de silêncio que permanece muito depois de os aplausos terem morrido. E nessa quietude, ele entendeu o que o mundo aprenderia tarde demais. Quando Sean Connery se foi, algo maior do que um homem desapareceu. Foi-se uma era, uma voz, um pedaço da coragem do mundo. Ele olhou para trás, para todos os anos. A fama, os aplausos, as tempestades, e compreendeu que a parte mais rica da sua vida não foi o que ganhou, mas com quem a partilhou. Porque a amizade, apercebeu-se, é a forma mais pura de amor. Não pede nada, recorda tudo e permanece muito depois de o corpo ter partido. Agora, quando caminha pela quietude da sua casa, às vezes ainda a ouve, aquele riso escocês profundo, a rolar pelo ar como um fantasma de alegria que se recusa a morrer. E ele sorri. Porque no final a vida não se mede por quem se lembra de ti, mas por quem tu te lembras quando o caminho se torna silencioso. E para ele, esse eco, firme e amável, para lá do horizonte, será sempre o de Sean. Talvez só aqueles que viveram o suficiente para enterrar os seus amigos, para sobreviver aos aplausos e para acordar com a dor quebradiça dos seus próprios ossos, possam compreender verdadeiramente quão implacável se torna o tempo. Ele arrasta-se como a geada nas articulações, assenta atrás das costelas e rouba o equilíbrio dos pés sem aviso prévio. Até que cada amanhecer se sente como um duelo. Para Michael Caine, a idade já não se mede em anos, mas em polegadas. As polegadas pelas quais deve lutar todas as manhãs só para poder levantar-se da cama. Houve um tempo em que corria por ruas bombardeadas. Corria por sets de filmagem e décadas de insônia. Um homem impulsionado pela adrenalina e pela fé. O mundo viu a lenda, nunca viu o preço. Nunca viu o homem que cocheava de volta para casa depois de filmagens de 14 horas. O que escondia o tremor dos seus dedos debaixo da manga. O que enfaixava as suas próprias costas com fita adesiva antes de sair para a luz, a sorrir, enquanto a dor ardia como um arame quente sob as suas costelas. Então chegou a queda. Nova York, 2018. A chuva escorregadia sobre o pavimento. A noite pesada como o chumbo. Estava a atravessar a rua quando o mundo simplesmente desapareceu sob os seus pés. Um passo em falso, um escorregão, um som, o inconfundível ranger do osso a render-se. Jazia ali atordoado,
A chuva batia no seu rosto como 1000 pequenos relógios, a contar para trás, para algo terrível. O mundo de cima ficou desfocado. Faróis de carros, sirenes, o blur dos rostos de estranhos. Mas dentro dele algo se silenciou. Algo antigo, algo definitivo. Pela primeira vez nos seus quase 90 anos, o seu corpo se tinha voltado contra ele. Eu já caí antes, diria mais tarde, com um humor sombrio, mas nunca sobre algo tão frio. A radiografia apenas mostrou uma fratura fina, mas a quebra era mais profunda. Atravessava o seu orgulho, atravessava a sua certeza, atravessava a ilusão de que a força de vontade ainda podia dobrar a carne. Os meses passaram a arrastar-se. O osso sarou, mas a dor não. O verdadeiro golpe veio depois, na esterilidade da consulta de um médico. A dor persistia, como um eco que não se desvanecia. Um fantasma que se recusava a abandonar a sala. Então chegou o veredito: estenose espinhal, o estreitamento da coluna vertebral, o lento estrangulamento do movimento, o corpo a fechar-se sobre si mesmo. Não é uma doença, disse-lhe um médico com gentileza. É o tempo. O tempo. Paciente, implacável, invicto. O tempo tinha encontrado a forma de entrar nos seus ossos. A partir daí, cada amanhecer se converteu num duelo. Havia manhãs em que sair da cama parecia arrastar um edifício em ruínas. A dor começava baixa, como uma queimadura silenciosa atrás dos joelhos. Depois subia, torcendo-se pelas costas, explodindo atrás das costelas, até que mesmo respirar parecia uma traição. A bengala estava ao lado da sua cama, a brilhar como uma sentença. Ele detestava-a. Odiava aquele delgado lembrete da sua fragilidade. E, no entanto, era a primeira coisa que procurava ao acordar. Tornou-se, ao mesmo tempo, a sua espada e a sua rendição. A única coisa que o mantinha de pé e a mesma coisa que lhe sussurrava que podia voltar a cair. Então esta é a minha última atuação, murmurou ao espelho uma manhã. Aprender a ficar de pé em câmara lenta. Ele aprendeu a coreografia da dor. Cada movimento ensaiado, cada respiração calculada, como se baixar sem se partir, como se sentar sem se bloquear, como descer as escadas sem rezar. Algumas manhãs conseguia dar 3 passos antes de o mundo começar a inclinar-se. Outras, ficava sentado, a olhar para a bengala, sabendo que pôr-se de pé era lutar, e lutar era sofrer. As noites eram piores. A dor gritava mais alto quando o mundo ficava em silêncio. Jazia acordado, a contar as pulsações de agonia como se fossem segundos a marcar para o amanhecer. Quando a exaustão finalmente vencia, era um sono superficial, inquieto. O tipo de sono onde a dor espera, logo à beira da consciência. Nas noites más, levantava-se, caminhava pelo corredor, com a bengala a bater no chão de madeira. Um som seco, como o tic-tac de um relógio. Cada passo ressoava na escuridão. Era um metrônomo de desafio, um som que dizia: ainda aqui, ainda a lutar. As paredes ouviam a sua respiração. A casa recordava. Há uma solidão na dor, disse uma vez, porque ninguém pode carregá-la por ti. Nesses momentos, rodeado pelo silêncio e pela sua própria respiração dificultosa, a solidão era quase uma presença física, sentada à mesa, a observá-lo suportar. E, no entanto, ele recusou-se a render-se. Recusou a autocompaixão, recusou a graça fácil de desistir. Se a dor é a prova da vida, disse, então estou mais vivo do que nunca. Não o disse como uma bravata. Disse-o como uma confissão, que em algum lugar, no meio desse sofrimento, tinha encontrado uma estranha e terrível fé. Que enquanto doesse, continuava a ser humano. Que enquanto houvesse dor, ainda restava algo pelo que lutar. E então, chegou o momento. Um momento em 2025 que partiu o coração de milhões. A fotografia deu a volta ao mundo. Michael Caine, o eterno cavalheiro do cinema, sentado tranquilamente numa cadeira de rodas, sob o ouro mortiço de um pôr do sol em Londres. A luz capturava o seu cabelo prateado,
o seu rosto sulcado de linhas e as mãos trêmulas que ainda descansavam com dignidade no apoio de braço. Como se agarrasse não à força, mas à própria graça. A empurrar a cadeira estava Vin Diesel, a potência mais jovem, o estudante, o amigo. Juntos moviam-se através do suave murmúrio do crepúsculo. Duas gerações unidas por algo mais profundo do que a fama. Durante décadas, Michael Caine tinha sido o homem que se manteve erguido. O homem que sobreviveu à guerra e ao caos. O que se movia com calma em cada tempestade. E agora, vê-lo assim, frágil, sentado, em silêncio. O mundo sentiu que algo se quebrava. Os títulos abrandaram. Os comentários na internet encheram-se de respeito. As pessoas não coscovilharam. Sofreram. Envelheceu, escreveu alguém. Mas será sempre o nosso herói. Os flashes piscaram como relâmpagos distantes, congelando um momento que se sentia, ao mesmo tempo, insuportável e sagrado. Para o olho público parecia uma rendição, mas para ele foi uma salvação. Passei uma vida inteira a fingir ser forte, disse em voz baixa. Mas a maior força é saber quando deixar que alguém te ajude. A imagem tornou-se viral. Não como um escândalo, mas como uma oração. Um retrato da dignidade envolvida em fragilidade, de coragem despojada de armadura. Para aqueles que tinham envelhecido com ele, para aqueles que agora se moviam mais devagar, respiravam mais pesadamente e procuravam as suas próprias bengalas. Essa foto era mais do que uma fotografia. Era um espelho. Deu-lhes permissão para serem humanos, permissão para estarem cansados, permissão para aceitar ajuda sem vergonha, porque até os heróis, no final, devem aprender a descansar. E nesse momento, entre a luz que se desvanecia e o murmúrio silencioso da multidão, Michael Caine já não era apenas um ator, nem sequer uma lenda. Era um reflexo do próprio tempo. A prova de que o orgulho não reside nas pernas que caminham, mas no coração que ainda se atreve a avançar. Agora ele move-se mais devagar. Cada movimento é deliberado, quase sagrado. O dia começa antes do amanhecer. É uma batalha silenciosa. O assobio da chaleira. Um suave gemido abafado. As suas mãos a agarrarem-se ao bordo da mesa, à espera, até que o corpo se lembre de como obedecer, como ficar de pé. O primeiro passo é uma luta, o seguinte é uma redenção. Agora ele respira ao ritmo da bengala. Cada movimento é uma oração tranquila, e por baixo de tudo, a dor sussurra, constante, como um bater do coração. Ele para junto à janela, observa como a luz desliza pelo jardim. As suas pernas tremem, as suas mãos doem. No entanto, os seus olhos, claros, intactos, ainda seguram aquele fogo firme, o fogo que nem as bombas, nem a fome, nem o tempo puderam apagar. Ainda estou aqui, sussurra para amanhã, ainda de pé, à minha maneira. A força, diz ele, não é manter-se erguido, é manter-se de pé, seja como for. E ali, nessa luz que se desvanece, com a bengala ao seu lado e o silêncio à sua volta, Michael Caine oferece a sua atuação mais honesta. Não como o herói que conquistou outros, mas como o homem que ainda se atreve a levantar-se para que mais alguém, em algum lugar, que esteja a olhar, possa encontrar a coragem para se levantar também. Agora, aos seus 92 anos, Sir Michael Caine vive o tipo de vida que uma vez só pôde imaginar. Não em palácios de ouro, mas numa paz duramente conquistada. Uma paz profundamente merecida. O seu patrimônio líquido hoje está estimado em mais de 60 milhões de dólares. É uma fortuna construída não a partir do privilégio ou da herança, nasceu da persistência, da coragem e do ofício. Cada dólar conta uma história. Desde as ruas bombardeadas do sul de Londres até aos palcos brilhantes de Hollywood. Desde as filas para receber rações e a fome que roía os ossos, até aos jantares privados com reis e lendas. Ele surgiu de um mundo que não tinha nada para lhe dar. E, em troca, ele deu-lhe tudo. A sua casa em Surrey, uma extensa propriedade rural envolta em alfazema e uma luz tranquila, é onde agora passa a maioria dos seus dias. A casa é elegante, mas não ostentosa. Muros de pedra cobertos de era.
amplas janelas de vidro que se abrem para um jardim que a sua esposa, Shakira, cuida com esmero. Lá dentro, os livros cobrem as paredes do seu estúdio. Guiões descansam ao lado de fotografias de amigos que já se foram há muito tempo. Connery, Moore, Attenborough. Cada objeto na sala parece tocado pela memória. Há um piano de cauda na sala de estar, embora raramente toque. Em vez disso, escuta. O silêncio a esta idade, diz, soa como música. Também mantém uma casa em Leatherhead e um refúgio junto ao mar. É ali que ele frequentemente leva a sua filha Natasha e os seus filhos, os seus netos, durante longos fins de semana. Ele insiste em cozinhar o pequeno almoço para eles. O homem que uma vez passou fome, agora encontra a sua maior alegria em alimentar os que ama. A fama desvanece-se, diz ele, mas a família? Esse é o verdadeiro prêmio. O seu casamento com Shakira, que já ultrapassa os 50 anos, continua a ser o seu feito mais orgulhoso. Ele chama-lhe a minha âncora, a minha sanidade e o meu lar. Juntos, resistiram a tempestades que o dinheiro nunca poderia acalmar. A doença, o luto, o próprio tempo, e emergiram, décadas depois, ainda com o riso na voz. Para o homem que uma vez não teve nada mais do que um único par de sapatos rotos, a vida que construiu é impressionante. Possui carros antigos, incluindo um Rolls-Royce Phantom e um Jaguar clássico, o mesmo que usou em Get Carter. A sua coleção de arte inclui obras de mestres britânicos, mas ele insiste que a sua peça favorita é uma carta emoldurada, uma carta da sua falecida mãe, Ellen, escrita muito antes de ele ser famoso. Ela disse-me para me manter amável, diz com a voz suave. Essa carta vale mais do que qualquer Picasso. E, no entanto, para Michael Caine, a riqueza nunca foi sobre posse, é sobre continuação. Uma corrente que flui para a frente, silenciosa, decidida. O que ganhou, ele devolve. Como se estivesse a pagar uma antiga dívida com a própria vida. A sua fortuna move-se como a água, invisível, mas a sustentar vidas. Hospitais infantis, investigação contra o cancro, fundações de veteranos, a Real Academia de Arte Dramática, onde vozes jovens ainda perseguem o mesmo sonho impossível em que ele outrora se atreveu a acreditar. Dá sem espetáculo, sem cerimônia. Quando conheceste a fome real, disse uma vez, ainda consegues vê-la, não nos corpos, mas nos olhos. Os seus dias agora movem-se a um ritmo mais suave. As manhãs começam com o assobio da chaleira, o suave sussurro do jornal. As tardes desenrolam-se lentamente no jardim, com a bengala a bater suavemente na pedra. Shakira está ao seu lado. O seu silêncio está temperado com 50 anos de risos partilhados e tempestades suportadas. Os guiões ainda chegam, mas a maioria fica por ler. O meu último papel, diz com um sorriso tranquilo, é o que estou a viver. As noites pertencem à família, a Natasha, que agora molda uma beleza tranquila nas artes, e a Dominique, a sua filha mais velha, cujas chamadas de Londres trazem uma calma e uma compreensão que o tempo outrora lhes negou. Não podes reescrever o passado, disse-lhe ela uma vez, mas podes lê-lo de forma diferente. Ele aprendeu a fazer ambas as coisas, a segurar a sua história com gentileza, não com dor. Dentro da sua casa em Surrey, não há nenhum monumento à glória. Os Oscars estão num canto escuro, meio escondidos entre livros, fotos e o pó dos anos. Sobre eles, na parede, o olhar de Ellen, a sua mãe, ainda perdura numa fotografia desbotada. As suas mãos juntas, os seus olhos orgulhosos. E ao lado, um desenho infantil explode em cor, desigual, alegre, feito pelos seus netos. Essa, diz suavemente, essa é a verdadeira obra-prima. Ele possui tudo o que a pobreza outrora lhe negou. Conforto, reconhecimento, liberdade. E, no entanto, nada disso o possui. O que o define agora é a quietude. A graça. O tipo de graça que só chega àqueles que suportaram o ruído e escolheram a paz. Para aqueles que cresceram com ele e para aqueles que envelhecem ao lado dele,
Michael Caine já não é um símbolo de fama. É um símbolo de continuidade, da rara coragem de permanecer terno num mundo que se endurece com o tempo. Enquanto o pôr do sol cai sobre as colinas de Surrey, o jardim respira alfazema e chuva. De algum lugar da casa, Frank Sinatra murmura através de um velho rádio. E ele murmura de volta, meio compasso atrás, meio perdido na memória. O homem que uma vez lutou contra o mundo, agora deixa o mundo passar suavemente através dele. Não resta perseguição, não resta palco, não resta nenhum foco de luz. Só resta o triunfo silencioso de ter dado mais do que alguma vez tirou. E talvez seja aí que a grandeza realmente vive. Não na altura da escalada, mas na graça do regresso. Na forma como um homem aprende a largar e ainda assim encontra maravilhas no que resta. Assim, esta noite, onde quer que estejas, a olhar, a ouvir, a recordar, respira. Deixa os anos descansarem onde estão. Preza os rostos que ainda se sentam ao teu lado. Porque em algum lugar em Surrey, um idoso que uma vez surgiu do pó, agora olha o mesmo horizonte. E nesse silêncio, lembra-nos que depois de cada tempestade, se tiveres a paciência de esperar, a luz sempre encontra o caminho de regresso. Que os teus dias sejam amáveis, o teu coração firme, o teu lar quente, e a tua vida, como a dele, tranquilamente extraordinária, 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 extraordinária.